Dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Estamos aqui ainda na casa da minha mãe, Conjunto Maria Tomásio. São meio-dia, né? Esta nova terça-feira que Deus nos concedeu, graças a Deus. E estamos voltando aqui, né, do mercado, como diz o meu genro, que é mineiro. E vamos comprar ali uma mistura, né, para ajudar aí nosso almoço. Deus lhe abençoe, Deus conceda a cada um de vocês, né, principalmente a vocês que têm nos ajudado, que conhecem, né, a nossa história, certo? De doença, falta de trabalho, mas Deus está cuidando de nós, tá bom? Então fica na paz, ore por nós em nome de Jesus. Obrigado. Chegando na nossa residência. Ali atrás é um sobrinho, né, que está com problemas, né, com jogos, já perdeu muito. A gente tem tentado ajudar, né, mas não estão querendo, né? Estamos fazendo a nossa parte, como disse o nosso mestre, né? Até mesmo fazer o bem a quem nos ofende. Não quero negar para mim, nem para ninguém. Infelizmente é um incômodo muito grande para mim, né? Esse irmão que mora aqui em frente. E tem nos causado muita dor, né? E no caso que minha mãe não está aqui, está doente, né? Na casa de um outro irmão. Não custava nada, né? Ele fazer lá. Senão a comida toda, meio do tempero, né? Para nos ajudar aqui, né? Já que eu estou, como também já informei, né? Cuidando aqui de um irmão que está doente há muitos anos, né? Ele tem um problema de uma doença nova, né? Que é chamada de bipolaridade, né? Ele infelizmente não tem culpa, era um menino excelente, excelente, excelente. Não tenho o que falar deles, né? Não tenho o que falar. Trabalhou desde cedo. Aí Deus o abençoou, né? Na igreja, servindo a Deus. Eu, apesar que na época não era crente, mas eu admirava muito ele, né? A fé dele, as orações. Quantas e quantas vezes, né, eu acordei de noite. Acordei não, né? Cheguei em casa, desculpe, né? E quando eu ia para meu quarto estava trancado, mas graças a Deus, né? Tinha uma parede entre as telhas e dava para me passar, né? E ali eu pulava, né, para não fazer zoada, e eu encontrava ele de joelhos orando, né? E certamente eu sei que orava pela minha vida também, né? Graças a Deus, né? Até que Deus, né, me salvou, graças a Deus, me deu uma esposa maravilhosa. Ele também conseguiu uma esposa dentro da igreja, casou, teve 2 filhos, é um casal. Inclusive hoje um é pastor, a outra é contadora. Mas infelizmente, irmãos queridos, aconteceu uma tragédia muito grande, né? A esposa dele traiu ele. E mesmo ele sentindo muito, né? Só sabe quem já passou por isso. Ele perdoou, irmão, ela, viu? Eu acho que para mim, não sei se eu teria essa coragem. Mas ele perdoou em nome de Jesus. Mas infelizmente ela não quis, irmão. Ela não quis continuar com ele. Com isso ele adoeceu, né, irmão? Surgiu essa tal dessa doença, bipolaridade. Aí, meu irmão, ele passa um tempo que a gente não sabe nem onde ele anda, sabe? Ele passa a noite andando, sabe? Às vezes pegando lixo no meio do caminho, né? É uma luta tremenda, né? Até que enfim conseguimos levar ele ao médico, né? O médico constatou a doença, passou, né, várias medicações para ele tomar, né? E graças a Deus, né, irmão? Ele estava bem, estava com 5 anos, né? Já tranquilo aqui, cuidando da minha mãe, né? Que tem 82 anos. Né? Nós somos 6 irmãos e uma irmã.
mas não havia ninguém que pudesse cuidar dela, né? Para ela não tinha coisa melhor, né? Presença melhor, não tinha um amigo melhor. Tudo ela confiava nele, sabe? Porque quando ele não está doente, não tem pessoa melhor nesta terra, né? Mas quando ele está na crise, meu irmão, é muito difícil, sabe? Uma vez ele entrou em crise aqui, a minha mãe ficou muito medo, né? Ficou muito abalada, né? Que ele queria porque queria dinheiro, sair de madrugada, né? E ela, mãe, né? Não queria deixar. Mas ele, né, mais forte do que ela, aí saía, né, irmão? Passou um bom tempo nessa situação difícil. Minha mãe teve que sair de casa, né? Até mesmo se esconder numa casa de um parente, até que, né, amor, ele retornasse o normal dele, né? Então, quando ele retornou, ele voltou, né? E estava aqui com ela, e eu também, infelizmente, né, irmão, como qualquer ser humano nesta terra, irmão, né? A gente nunca imagina, né, irmão, o que vem a acontecer conosco, né? Deus me abençoou, né? Eu não só aceitei a Jesus, como, né, me preparei psicologicamente, teologicamente, certo? E fui enviado, né, para ser um dos pastores, né, mais novos, né, da minha igreja, né, que é muito conhecida no Brasil inteiro, né, que é a Assembleia de Deus, né, do Tempo Central, né. Para mim não tinha coisa mais honrosa, irmão, sabe? Eu tinha até medo, às vezes eu perguntava, meu Deus, como é que o Senhor, né, confia tanto em mim, um homem tão fraco, né, tão cheio de defeitos, mas Deus sabe o quanto eu me esforcei, né, lendo Bíblia, orando, pesquisando, aprendendo, né, nos seminários, como tratar bem as pessoas, né, e graças a Deus, irmão, Deus me deu, né, a alegria, o prazer, né, o privilégio que homem nenhum pode ter, né, de ser levado, né, para a cidade do Cascavel. Lá nós comecemos uma igreja do zero, do chão, certo? Conseguimos ali, né, arrebanhar, né, algumas pessoas que hoje nós consideramos como nossos filhos na fé, ainda são meus amigos, né, irmão? Graças a Deus, estão servindo a Deus, né, com a sua família, e não tem prazer maior do que esse, irmão, né, para mim, certo? Eu, porém, irmão, por causa, né, das muitas lutas que eu tive, né, em cidades por aí, né, longe aqui, né, da cidade de Fortaleza, geralmente eram cidades, né, difíceis, né, não tinha trabalho, não tinha emprego, muitas vezes eu tinha que ajudar os irmãos até mesmo na lavoura, sabe? Não digo isso como vergonha, muito pelo contrário, né? E Deus me conservou, me guardou, né? Tive 5 filhos, graças a Deus. Eles hoje estão todos adultos, né? Se eu não me engano, tem 3 formados. Mas eu fiquei, irmão, né? Desamparado, né? Quando eu pensei que a igreja ia me ajudar, eu fui muito decepcionado, né? Porque fiquei com uma doença muito grave, sem poder exercer o ministério, e a igreja não me deu nenhum apoio, né, irmão, que eu precisava, né? E eu acredito, irmão, que com isso, né, meus filhos, meus parentes ficou muito decepcionados, não né, irmão, nem com Jesus, nem com aquilo que ele fez por nós naquela cruz, mas pelas pessoas, né, irmão, que estão hoje na frente da igreja, né? E infelizmente, mas até hoje eu estou aguardando aí, né, que eles tenham misericórdia, né, me ajudem, né, me dando um aposento, alguma coisa, pois a coisa foi tão séria, mas que eu não tive condição nem de pagar uma casa, né, com minha esposa, né, 3 filhos já tinham casado, graças a Deus, mas os mais novos, irmão, não tinham casado, e aí nós não tínhamos onde morar, né, aí ficamos sem casa, né, para você ter ideia, irmão, eu estou morando com a minha mãe hoje, né, que tem 82 anos de idade, está doente, eu estou ajudando ela, né? Minha esposa não pode ficar comigo, né? Também por problemas, né, de necessidade. Ela está com a minha filha, né? Estamos separados. Podemos dizer, né? Já há um ano, né? De corpos. Eu tenho até mesmo um pensamento, irmão, sabe? De me divorciar para que ela tenha liberdade, né? Para levar a vida, né? Porque eu vou ficar aqui, né, com a minha mãe até que Deus assim o permita, né? E eu tenha ainda força ou saúde para estar com ela, né? Então não só é ela, mas também como meu irmão, né? Que estava já há 5 anos sem nenhum problema, mas quando ele viu, né? Minha mãe caindo aqui, né? No quintal, né? Sempre eu vou lembrar porque eu estava sentado, né? Aqui nessa mesa, né? Estava até com o notebook, né? Procurando algum trabalho.
Aí ela caiu ali, o pé dela faltou forças, né? E ela caiu, tá com a cabeça na parede. Levemos aqui para a UPA, né, mais perto, e lá foi constatado que ela havia quebrado o fêmur, né? Aí foi uma luta, meu irmão. Foi 31 dias que nós tivemos com ela ali, né, no José Frota, né, um hospital de referência. Agradeço demais, irmão, o tratamento que fizeram por ela, sabe? Fizeram vários exames, né, antes de poder operar, né? Deu problema, né, com algumas coisas, né? E ali eles trataram dela, né? Ela também teve uma enfermidade infeccionada, né? Que sempre aqui e acolá acontece nos hospitais. Aí ela teve que se tratar, né, com antibiótico durante 7 dias. Mas quando ela ficou bem, irmão, ela operou, tá perfeita a operação, né? Não tem problema. Só que ela não pode se movimentar, né? Tudo é nas nossas mãos, né? Para tomar banho, né? E eu fiquei um constrangido, irmão, porque nós somos 6 irmãos, né? E ninguém, irmão, né, das nossas cunhadas, né? A própria minha esposa não veio para me ajudar, nem minha irmã, certo? Então foi muito difícil, mas eu tinha que cuidar dela, não podia fazer diferente, né? Então nós dávamos banho nela, nós trocávamos, né, a roupa dela, né, fralda, curativos, né? E até que um dia meu irmão chegou aqui, né, e ele disse que a mulher tinha uma sobrinha enfermeira, né? Ele mora lá na cidade de Calcaia, é aqui vizinho, e pediu para levar ela, né, para cuidar dela, né? Mas eu confesso que foi um alívio, eu estava muito cansado, muito desgotado, sabe? Eu não conseguia ver ela, né? Ela não comia direito, vomitava, passava mal. Eu não quero isso nem para o meu inimigo, irmãos, né? Mas graças a Deus ela está lá, está bem tratada, está bem cuidada, né? E nós estamos aguardando aqui, né, na recuperação dela, para que ela volte aqui para a casinha dela, e a gente continue a nossa vida, viu? Desculpe aí alguma coisa, né? Viu? Mas eu sinto que eu precisava falar isso, tá bom? Então Deus abençoe a você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus continue nos guardando, nos protegendo de todas as formas. Amém.